Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do quadro Tudo Sobre Ações. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolino, eu apresento esse programa, vários outros aqui também no canal da Genial. Já agradeço a você que está deixando seu comentário, deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal. Esse é um dos programas de maior destaque no canal da Genial Investimentos. Isso graças, obviamente, ao seu apoio. Então deixa aí seu like, deixa aí seu feedback, comente qualquer coisa, um bom dia, uma boa tarde. Qualquer coisa que você comentar vai ser legal. E óbvio, se tiver alguma sugestão para um próximo episódio, também deixa o nome da empresa aqui embaixo, certo? Bom, antes de começar, alguns recados rápidos aqui para vocês. Primeiro, quero agradecer o pessoal no último episódio que a gente postou aqui do Tudo Sobre Ações, que ficou falando que eu sou um fenômeno. Eu fiquei muito feliz com isso. Então, continue me elogiando aí, porque você coloca minha autoestima lá para cima. E outra coisa, para você que quer continuar me acompanhando fora do canal da Genial também, você pode me acompanhar no meu próprio canal aqui no YouTube ou nas minhas próprias redes sociais. Só você pesquisar meu nome, Bruno Rosolini. E hoje, sugestão de vocês, vou falar aqui sobre Itaú. Que na minha tela você pode ver já que a gente está com o logo do banco. A gente tem feito bastante episódio aqui sobre bancos, porque aparentemente vocês gostam. Então, eu sempre gosto de fazer os vídeos exatamente conforme vocês esperam. Então deixa sua sugestão, como eu falei, certo? Ali o logo do Banco Itaú. É um banco bastante conhecido, um dos grandes players, até privados aqui do Brasil. Então é muito difícil que você não conheça a história, não conheça, nunca viu. Tá? Se você nunca viu, você está com algum problema. Então saia na rua, veja aí as agências, certo? Bom, um pouquinho sobre Itaú aqui, eu sempre gosto de começar os vídeos com isso. Um pouco da história, né? São 98 anos de existência, então isso é super interessante. Cabe aqui colocar que é um banco já bem parrudo, se a gente puder colocar dessa maneira, porque não só tem história, mas também está presente em muitos locais do país, tem bastante cliente e é muito, muito robusto, até em termos também de lucratividade. A gente vai ver isso daqui ao longo do vídeo. Um dos maiores bancos do Brasil, acabei dando esse spoiler, uma marca muito forte, bastante conhecida, e um dos principais bancos privados em termos de resultado. Terceiro trimestre de 2022 veio bastante interessante, eu vou mostrar para vocês aqui ao longo, então fique nesse episódio até o final. Bom, pontos positivos da nossa tese. Por que eu gosto de começar pelo lado bom? Porque, cara, eu sou otimista. A gente precisa falar primeiro do bom para depois trazer um pouquinho do ponto de atenção e depois do ruim, certo? Mas lembrando, tá? Essa aqui é a nossa tese da Genial. Um analista por trás está escrevendo os documentos, está falando com a empresa no dia a dia, está acompanhando os resultados, está fazendo o modelo. Você não precisa necessariamente concordar com isso daqui. O Tudo Sobre Ações é um quadro para te dar um pontapé inicial, para você entender sobre a empresa. E aí, obviamente, depois pesquisar um pouco mais no seu tempo, na sua casa, para decidir se você coloca o seu dinheiro nessa empresa ou não. Lembrando, é o seu dinheiro, é o seu trabalho, então você, no final do dia, tem que tomar também a sua própria decisão. Primeiro, historicamente, é o banco com a maior rentabilidade entre os grandes do setor bancário. Então, quem que são os grandes? Coloca Banco do Brasil, coloca Santander, coloca Bradesco, coloca Itaú. Itaú, historicamente, a gente sabe que no curto prazo pode ter diferença de resultado, mas se a gente pegar um longo espaço de tempo, Itaú é o que tem melhor rentabilidade. Possui reservas sólidas de capital, isso aqui é muito interessante para os bancos. Vale lembrar, tá, que o banco que fica sem o capital regulatório vai passar por problemas, então todo esse setor que é regulado, seja bancário, né, seja setor financeiro em geral, você precisa desse capital regulatório e Itaú é um banco que tem esse capital bastante sólido. Esse capital sólido também permite que o banco, talvez, ali no futuro, passe a ter um payout um pouco maior e pague mais dividendos, se assim for a estratégia, certo? Tem uma forte presença em negócios que não demandam muito capital para crescer. Por que isso é interessante? Porque o banco consegue se adequar mais fácil às tendências e crescer mais rápido a menor custo. Então, quando você tem o que a gente chama de asset light, é que você demanda pouquíssimos investimentos e consegue ter ali o jogo de cintura para se adequar às coisas de uma forma mais rápida. É diferente se você tem uma estrutura muito inchada, muito quadrada, muito burocrática. Então acaba fazendo com que, às vezes, um outro banco, até um outro concorrente, não consiga crescer na velocidade que Itaú tem crescido algumas áreas do banco. O que é super interessante, de novo, vira uma vantagem competitiva aqui até para atrair mais cliente. Você tem ali, né, como eu falei para vocês, né, aqui a gestão de ativos, o banco de investimento, os cartões são todos ali exemplos dessa parte mais asset light, que dá para você crescer mais rápido, e aí você também tem uma forte presença no banco de varejo. Por que é interessante você colocar isso na sua cabeça? Porque o banco de varejo é o que faz o contato ali com a pessoa, né, o cliente final. E aí está presente na rua, tem as agências, tudo mais. Então, quanto mais forte também for a presença do banco no dia a dia das pessoas, mais forte fica a marca, e aí o banco acaba sendo reconhecido por mais gente e acaba conseguindo, no futuro, até a trazer mais clientes para dentro. Uma das grandes dificuldades, até colocando aqui um parênteses, dos grandes bancos, né, tem sido em atrair clientes novos, ou seja, adolescentes, pessoas que estão começando a vida agora. Por quê? Porque tem muita concorrência, tem muito banco digital. Então, quando você tem iniciativas do Itaú para tentar trazer esse tipo de cliente, é interessante visando o longo prazo. Pensa, a pessoa que está hoje começando a trabalhar, começando a ganhar dinheiro, vai ser a pessoa que lá no futuro vai ter bastante grana
para conseguir trazer esse resultado para o banco. Então fique esperto nisso sempre quando você está tentando analisar diferentes players do setor bancário. Bom, pontos de atenção, né? Aqui basicamente são alguns riscos. Você tem que entender, não significa que necessariamente isso aqui vá acontecer ou que isso aqui torna a empresa ruim, o banco ruim, mas óbvio, você tem que saber que sempre tem os dois lados da moeda. Primeiro, você tem um desempenho fraco, né? Considerado fraco, na verdade, nas unidades de seguradora e nas unidades Chile e Colômbia, que é um ponto de atenção. De novo, não é isso que vai fazer com que o banco seja ruim, não é isso que vai fazer com que você não deva comprar, mas é um fato, né, que está acontecendo, você tem que colocar isso na sua cabeça. A concorrência, como eu já mencionei, ela é bastante forte, especialmente com bancos digitais e também na área de adquirência, que são as maquininhas de cartão no final do dia. E por que eu coloco ali bancos digitais? Lembra, o que os bancos têm que conseguir de uma forma forte hoje? Atrair cada vez mais cliente e a partir desses clientes começar a crescer sua carteira de crédito. Onde os grandes bancos são bons? Em dar crédito, porque eles têm anos de história. Onde que os bancos digitais acabam pecando? Em dar crédito. Só que aí tem a contrapartida, os bancos digitais estão trazendo muito cliente para dentro, a custos baixos. Então é aqui onde os grandes bancos já estão trabalhando para atrair cliente e para continuar dando crédito com qualidade, certo? E obviamente crescendo essa carteira ao longo do tempo. E você tem um curto prazo que é ainda desafiador para os bancos, apesar, né, do terceiro TRI para Itaú ter sido bom. Se a gente for comparar aqui com o Bradesco, se a gente for comparar aqui até com o Santander, o terceiro trimestre foi ruim para esses bancos, as ações sofreram. Itaú veio um pouquinho melhor. Mas no contexto geral, a gente até pode dizer que o curto prazo ainda é desafiador, tá? Mas, de novo, tudo sobre ações é longo prazo. Você quer olhar hoje, ver se tem uma oportunidade para você carregar esse papel ao longo do tempo, correto? Falando aqui do terceiro TRI, eu mencionei bastante o que os nossos analistas aqui dentro falaram. O Itaú apresentou um bom resultado, então você pode ver aqui um lucro líquido recorrente de 8 bi de reais, então veja o quão resilientes são os bancos, né? São empresas ali que lucram na casa dos bilhões. Então, mesmo às vezes, quando o resultado é pior, não quer dizer que a empresa deu prejuízo. Às vezes, por exemplo, o resultado esperado era 8 bi, veio 4, veio 5. Mesmo assim, a empresa continua lucrando na casa dos bilhões. Então, fique atento a isso. Bom, só deixando aqui uma informação também importante sobre o ROI. Na verdade, por que eu sempre falo do ROI, né? Por que eu sempre trago essa métrica aqui? Porque é o retorno sobre o patrimônio do acionista, sobre o seu próprio dinheiro. E aqui é até uma medida de custo de oportunidade. Por que eu falo isso? Por exemplo, você tem ali uma Selic pagando na casa dos 14%. Você pode colocar seu dinheiro ali, receber isso basicamente livre de risco. Quando você vai investir numa empresa, você quer que aquela empresa te remunere mais do que isso, dado o risco que você está correndo. Então, quando a gente vê uma empresa com ROI crescente, com ROI grande, está valendo a pena esse custo de oportunidade, vamos colocar dessa maneira. Agora, o contrário é válido também. Se eu tenho uma empresa com um ROI que está muito baixo e que está caindo ao longo do tempo, às vezes não vale a pena você ficar correndo risco ali, e aí você pode pegar seu capital e colocar em outra empresa, pegar o seu capital e alocar de uma outra forma, certo? Então, só para resumir, Itaú veio com um ROI super interessante na casa dos 21% nesse trimestre, fora isso, com esse lucro líquido recorrente na casa dos 8 bi de reais, tá? Foi um bom resultado e aí foi impulsionado por alguns pilares, tá? Primeiro, o crescimento da margem financeira, que a gente chama de NII. Tem também, né, obviamente, o crescimento da carteira de crédito. Eu já dei esse spoiler aqui ao longo do vídeo, eu sempre dou os spoilers antes do slide, mas enfim, não tem problema. E aí você também, obviamente, está mitigando esse crescimento das provisões, que no final do dia é essa questão da inadimplência. Inadimplência vem muito ruim para Bradesco e Santander, como a gente já fez o vídeo aqui. Para Itaú veio um pouquinho melhor, mas ainda no curto prazo é um desafio para todos os bancos, certo? Bruno, qual que é a recomendação da Genial? O que eu devo fazer agora com o meu dinheiro? Nossos analistas acham que você deve comprar Itaú hoje. Eles enxergam que você tem a possibilidade hoje de ter um upside nesse papel e, óbvio, está se posicionando num grande banco, num banco bastante robusto que veio com um resultado bem interessante. Preço-alvo na casa dos R$ 34,00. O analista responsável é o Eduardo Nishio. Você pode ver todos os relatórios dele lá na plataforma Genial Analisa. O link está aqui na descrição desse vídeo, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, tá o seu like, a sua inscrição aqui no canal, o seu comentário, são de extrema importância. Isso ajuda demais, cara. Você pode achar que não vale a pena, por que vai mudar eu comentar? Mas muda. O algoritmo entende que você está gostando desse programa, ele te manda todos os vídeos para você não perder nada, e mais do que isso, ele manda para outras pessoas também, certo? Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar aquela opção de todas as notificações para você receber os outros programas da Genial e também de me acompanhar nas minhas próprias redes, só você pesquisar Bruno Rosolini, certo? Bom, pessoal, é isso aí. Lembrando, tá? Fora Tudo Sobre Ações, tem também vários outros programas aqui no canal da Genial. A gente se vê lá. Forte abraço, até mais.